Vamos fazer um momento de oração, apresentar a palavra de Deus, amém? Senhor Deus, obrigado a Deus pelo momento do louvor, onde nós pudemos, ó Pai, cantar e contar as Tuas maravilhas, onde nós pudemos, ó Deus, bendizer o Teu santo nome, ó Pai. E nós sabemos, ó Pai, que o momento do louvor é algo maravilhoso, é um momento, ó Deus, onde nós podemos louvar e bendizer o Teu santo nome. Agora, Deus, chegou o momento da pregação, onde, Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a vida daquele que ouve, pois para que a glória seja somente de Ti, ó Pai. Pois tanto aquele que ministra o Teu Evangelho, quanto aquele que ouve o Teu Evangelho, necessitam, ó Pai, do Teu Espírito Santo para compreender. E a minha oração a Deus é exatamente essa, para que Teu Espírito trabalhe na mente de cada pessoa, Pai, que está aqui, e de cada uma que vai ver essa gravação, esse vídeo, para que o Teu Espírito Santo possa reviver, ó Pai, esse pecador, possa gerar, Senhor, um filho para a Tua glória, e para que quebrantamento e arrependimento possam ocorrer, ó Pai. E hoje nessa noite, ó Deus, nós temos um assunto muito sério, ó Pai, a tratar, e isso para nós é algo maravilhoso, ó Pai. Por isso eu quero Te louvar e Te engrandecer nessa noite. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, amados, mais uma vez estamos aqui reunidos em torno do Evangelho para podermos meditar sobre algo importante nessa noite. Os outros cultos nós estamos separando para a carta de Romanos, e os cultos agora de sábado nós vamos estar separando para outras pregações não relacionadas à carta a Romanos, mas porém assuntos pertinentes, assuntos que dizem respeito à nossa fé, são doutrinas importantíssimas para a nossa vida cristã, são doutrinas que nos fazem crescer no Evangelho, e também são doutrinas que nos fazem despertar, pois, como a palavra de Deus diz, nós estamos nos últimos tempos, e com a chegada dos últimos tempos, nós sabemos que o amor de muito se esfriaria, e com isso, o amor de muitos pregadores pelo Evangelho se esfriaram. O amor de muitos cristãos por doutrinas verdadeiras se esfriaram. E ultimamente, o que as pessoas estão querendo, estão buscando, está relacionada com o aqui e o agora. São doutrinas que, na verdade, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E quando nós estamos diante dessa geração que diz que o amor pela palavra de Deus, que está perdendo o amor pela palavra de Deus, na verdade, o que eles estão dizendo é que eles estão perdendo o amor por Deus. Então, quando você tem uma geração que não ama a palavra de Deus, que não se importa com ela, na verdade, essas pessoas estão dizendo que não se importam com Deus, não se importam com a palavra de Deus. E há uma escassez terrível da palavra de Deus. Há uma escassez da pregação do Evangelho. Por isso, nós estamos nos levantando nesses últimos dias com amor, fé, coragem e dedicação para retornarmos às Escrituras, para que nós possamos pegar as doutrinas fundamentais do cristianismo e proclamá-las com amor, firmeza e coragem. Por isso, amados, hoje nessa noite nós vamos então nos apegar a um texto, e esse texto que nós vamos nos apegar hoje é Lucas capítulo 16. Se você tem a sua Bíblia,
Abra ela em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Enquanto você procura, amados, quero falar mais algumas coisas, pois é importante para nós fazermos o que nós estamos fazendo aqui. Nosso único intuito é exaltar a Deus e glorificar o santo evangelho dele. E para nós é um privilégio. E quando eu falo de privilégio, verdadeiramente é um privilégio para nós podermos fazer isso. Pois estarmos juntos em torno da palavra de Deus, em torno do santo evangelho, e meditarmos para que possamos ter um crescimento tanto na graça quanto no conhecimento, isso é maravilhoso. Então, se você tenha já achado, quero que você acompanhe comigo essa leitura, que é muito importante, e depois, como sempre, nós vamos dividir nos capítulos, os versículos, ressaltando as coisas importantes que aqui nós encontramos nessa noite. O texto é muito rico e nós não temos tempo hábil para tratar de todo ele, mas eu quero dar uma comprimida nele e extrair dele as coisas mais fundamentais para nós hoje, e que haja um despertar e que haja um olhar para a eternidade. As pessoas não querem mais olhar para a eternidade. As pessoas não querem mais tratar sobre assuntos relacionados com morte, céu e inferno. Essas coisas as pessoas têm ignorado, e para nós hoje nessa noite fazermos isso é importantíssimo. Então vamos à leitura do texto. Você que tem a sua palavra, para que nós possamos então fazer isso. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, do 19 até o 31. Amados, aqui está os 3 assuntos que a nossa geração
não suporta falar. Aqui está 3 doutrinas que a maioria dos púlpitos deixaram de anunciar. São 3 doutrinas que Jesus Cristo ensinou. E nessa parábola, alguns consideram que não é, outros sim. Aqui nessa parte, nesse texto tão importante, nós nos deparamos com 3 doutrinas que muitos acabam ignorando, alguns por medo, outros por ignorância. Porém, são coisas que vamos olhar nessa noite. E de alguma forma eu peço para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas. Amados, esses dias eu estava vendo sobre alguns prisioneiros condenados à execução de pena de morte. E eu estava observando aquelas situações. Quando alguém comete um crime muito hediondo em alguns países, eles são condenados à pena de morte, à execução. E eu comecei então a observar e pensar um pouco, e observei algumas características da vida daqueles prisioneiros sentenciados à pena de morte. E uma das coisas que observei, que após a sentença, eles não eram condenados imediatamente, mas eles aguardavam por um período de dias, meses ou anos a execução da pena de morte. Então, esses prisioneiros, eles são levados a uma cela, e lá eles ficam. E enquanto eles aguardam ali, nós conhecemos aquele local como comumente chamado o corredor da morte. São onde os sentenciados à morte aguardam a execução, devido então a essa espera da sentença da morte. E então comecei a pensar e a fazer uma analogia conosco. E isso, amados, me fez pensar em nossa condição como descendentes de Abraão, de Adão. E isso me fez pensar então na nossa condição como descendentes de Adão e pecadores. Pois quando Deus disse a Adão para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, quando Deus deu esse mandamento para eles e disse: pois no dia que você comer, você vai morrer. Aqui está uma realidade. Então, um certo dia, a incredulidade tomou conta do coração de Adão e ele comeu o fruto. E a morte então entrou. E a morte, de maneira ampla, alcançou o homem. E a morte que nós entendemos aqui é a morte na sua potência total. Pois no dia que Adão comeu o fruto, ele morreu espiritualmente. Ele morreu fisicamente, e ele morreu eternamente. Os 3 tipos de morte entrou e alcançou todos os homens. A sentença de morte foi dada pelo juiz, que é Deus. Deus, ele disse: olha, no dia que você comer, você irá morrer.
Só que não somente isso, a sua descendência irá morrer também. Então, veja que interessante, o homem, Adão, ele peca, ele comete um crime, ele comete ali, entre aspas, um crime. E ao cometer aquele crime, então ele é sentenciado à morte. Só que quando ele come o fruto, ele não morre fisicamente, automaticamente. Ele ainda tem um período de vida até que a morte física o alcançasse. Porém, a morte espiritual veio automaticamente, porque ele foi tirado do jardim do Éden. Então ele foi tirado da presença de Deus. Durante um tempo, então, ele aguardou a execução da pena de morte fisicamente. E existe então uma terceira morte, que é a morte eterna, quando nós seremos lançados no lago de fogo. Não é o inferno, é o lago de fogo. Porque o inferno será lançado no lago de fogo. Então aqui é a segunda morte. Então, amados, quando eu vi esses condenados à sentença de morte, eu vi que eles, durante um tempo, aguardavam ali a execução da pena. Eles, durante um tempo, eles vivem com uma certeza que o dia da morte chegará. E nós vemos aqui, então, que quando Adão ele peca, a sentença de morte também é dada para o ser humano, para o homem. Isso é algo que nós temos que trazer à nossa memória, pois muitos querem ignorar. Embora muitos prefiram ignorar essa realidade, porque é uma realidade, como nós falamos, alguns ignoram por medo, porque muitos têm medo da morte. E Deus me livre de falar em morte. Outros ignoram por ignorância. Como nós falamos, há uma escassez da pregação da palavra de Deus. E há uma escassez sobre essa doutrina nos púlpitos da atualidade. São raros os púlpitos que vão falar sobre morte, céu e inferno, pois os homens não querem serem incomodados com esse assunto. Pois, afinal de contas, já são tantas coisas que aborrecem os homens, por que aborreceríamos eles com esse assunto? Mas nós hoje, nessa noite, pela misericórdia de Deus, vamos então trazer esse assunto. Como eu falei, o primeiro paralelo que eu quero que você coloque em sua mente é exatamente esse, que Deus condenou o homem à morte, se ele comesse o fruto. E a incredulidade, quando pairou sobre Adão em seu coração, ele comeu, e então ele morreu. Mas só que a Bíblia não diz somente isso. A Bíblia, ela amplia isso. Então, por medo ou ignorância, as pessoas não querem falar, pois falar sobre morte e o pós-morte, que é o céu e o inferno, são coisas que são impopulares em nossa geração. São coisas que não geram ibope. São coisas que não geram euforia nas pessoas. Essas doutrinas, com o tempo, acabaram sumindo dos púlpitos, das igrejas. Os pregadores já não têm mais coragem de pregar sobre isso. Os pregadores já não querem mais falar sobre assuntos sérios. Eles preferem entreter a plateia com brincadeiras, piadas, com planilhas de como organizar a sua vida financeira, de gincanas e outras coisas dentro da igreja, porque tudo que o homem tem que fazer dentro da igreja é se distrair, é passar um tempo, é rever os seus amigos, é fazer coisas que o distraiam por algumas horas. E ficar diante de um pregador, aonde ele irá falar sobre coisas sérias e eternas, é algo que a nossa geração
despreza. É algo que a nossa geração acha impopular. Por isso essas doutrinas sumiram. Isso, porém, não muda a realidade. Deixar de falar sobre o céu, deixar de falar sobre o inferno e deixar de falar sobre a morte não impedirão que essas coisas aconteçam. Por isso precisamos urgentemente ter um resgate dessas doutrinas. Resgatarmos essas doutrinas e trazermos aos púlpitos novamente. Não muda o fato de que estamos sentenciados à pena de morte. Apenas, amados, aguardando a execução da sentença, que é a morte. Assim como Adão comeu e não morreu fisicamente, automaticamente, mas aguardou o dia da execução da pena, assim somos nós, seus descendentes. A Bíblia diz, pelo pecado a morte entrou. Então a morte só é possível através do pecado. Sendo assim, todos os descendentes de Adão estão debaixo dessa condição. Então, amados, toda vez que nós vemos um cortejo fúnebre, toda vez que nós nos deparamos com a morte, é a morte nos lembrando do pecado, é a morte evangelizando os homens, é a morte dizendo que há algo errado com a humanidade. Por isso a Bíblia diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Então, amados, aqui está uma condição real. Aqui está uma doutrina verdadeira. Como que eu sei que todos os homens são pecadores? Porque todos morrem. Se não houver pecado, não há morte. E a morte só é possível através do pecado. Agora aqui, amados, está a minha reflexão. Aqui está a minha meditação nessa noite. Assim como os criminosos não são sentenciados imediatamente após a sua sentença, antes aguardam a sua execução, assim também somos todos nós, todos os homens que já nasceram ou que nascerão, enquanto Cristo não vem. Porém, a nossa vida que temos é a cela desses condenados. E enquanto estamos vivos, estamos apenas aguardando em nossas celas a execução da pena de morte. Assim como aqueles criminosos vão para uma cela e vivem esperando a sua sentença, assim somos nós. Vivemos a vida. A vida então se torna para nós uma cela. E essa cela nós apenas aguardamos a morte. E então, enquanto vivemos aqui nesse mundo, estamos aguardando a execução da nossa sentença, dada pelo próprio Deus. Não importa o quanto tempo alguém espere, uma hora, amados, a execução da pena de morte chega. Deixa eu falar algo para vocês. Alguns, ela chega nos primeiros dias, no ventre de suas mães. Algumas crianças morrem no ventre das suas mães, e elas só podem morrer porque são pecadoras. Elas aguardaram apenas esse período. Então, a sentença de morte chega para muitos nos primeiros dias de vida no ventre da sua mãe. Outros, na flor da sua juventude. Quantos jovens morreram hoje? Quantos bebês morreram hoje? Quantas crianças desceram à sepultura hoje? Quantos jovens, amados? Porém,
A sentença de morte alcançou eles, ou no ventre, ou na flor da sua juventude. Outros, amados, a sentença de morte é alcançada na sua maturidade de vida, quando são homens e mulheres adultos. Quantos homens e mulheres morreram hoje? Quantos fecharam os seus olhos no dia de hoje? Quantas pessoas morreram? Veja, quantas crianças, quantos jovens, quantos homens e mulheres morreram no vigor da sua vida. A sentença de morte que foi dada alcançou eles. Eles receberam uma notícia. Outros, amados, a sentença de morte chega no final do vigor da sua vida, quando já são idosos. Porém, vejam, só há uma coisa em comum: todos receberam a sua execução, todos se depararão com a morte, porém todos serão levados à execução de sua sentença. É importante nós pensarmos sobre isso. E agora, amados, sabendo disso, gostaria de fazer alguns comparativos, que sinceramente, a minha esperança é que te façam nascer de novo. A minha esperança é que te façam refletir. A minha esperança é que faça o seu vigor como cristão ser renovado nessa noite. É importantíssimo. Vamos olhar o texto novamente. O versículo 19 ao versículo 21. Olha o que diz: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Amados, aqui estão dois homens, aqui estão dois descendentes de Adão. Não importa aqui a sua condição financeira. Por quê? Porque a morte chega para o pobre, a morte chega para o rico, a morte chega para aquele que tem saúde e chega para aquele que não tem saúde. Então aqui, o que eu quero que você entenda, eu quero que você olhe e preste bastante atenção, é na informação que eu estou dando. Ambos são descendentes de Adão, debaixo da mesma sentença, debaixo da mesma realidade, debaixo da mesma condenação. Amados, um olhar unicamente de forma material e leviana. Um homem estava melhor do que o outro, não é verdade? Quando você olha para um, pelos padrões humanos, pelos padrões do mundo, veja, um tinha saúde, o outro não tinha. Um tinha dinheiro, o outro não tinha. Um era bem sucedido e tinha sucesso, o outro, aos olhos do mundo, meramente não tinha. Um tinha paz que o dinheiro podia dar, que as riquezas podiam dar, o outro não tinha. Um tinha tranquilidade e a segurança das riquezas, o outro não tinha. É isso que eu quero que você entenda. Porém, ambos eram descendentes de Adão, e ambos estavam condenados à morte. Então veja o quão importante é isso para nós. Veja, quando nós olhamos meramente de forma humana, fazendo um comparativo, eu pergunto para você, a quem você queria ser? Um rico, com saúde, com dinheiro, com boas roupas, boas bebidas, boas comidas? Ou você queria ser um mendigo, doente, leproso, com chagas, com úlceras, não tendo dinheiro, não tendo amparo, não tendo casa? Se você perguntar para muitos hoje, de forma humana,
As pessoas querem dinheiro. As pessoas querem uma boa condição, as pessoas querem sucesso. E é isso que as pessoas estão pregando hoje. Agora deixa eu te perguntar, qual das duas vidas desses homens você gostaria de ter? Só fiz essa pergunta para que você pense consigo mesmo. Pois, na realidade, para mim, sinceramente, não interessa. E para você também, isso deveria não interessar. Pois, o fato que interessa é enquanto você está vivo, a quem você de fato serve. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? Será que é Deus? Ou será que é Mamon? Será que é Deus? Ou outra coisa? Pois não será a sua condição financeira que te levará para o céu. Não importa se você é rico ou pobre, não é isso que te leva para o céu, mas a sua condição de ser ou não um regenerado pelo Espírito Santo. Veja, porém, a geração de hoje olha muito para o aspecto humano. É por isso que a maioria das igrejas hoje estão pregando sobre sucesso, sucesso financeiro, sucesso conjugal, sucesso intelectual, sucesso nas finanças. Veja, tem pastores que perdem horas a fim estudando planilhas, como ensinar a sua igreja a gerir as suas finanças. Quão ridículo isso é. Se você está em um lugar onde o seu pastor se preocupa mais com a sua vida financeira do que com a sua vida eterna, fuja desse lugar. Se o seu pastor está mais preocupado com os seus sonhos, com as suas conquistas, fuja deste lugar. Se você está em um lugar onde a maior prioridade daquele lugar é falar sobre como você pode ser destaque, fuja deste lugar. Veja, aqui está sucesso, fama, dinheiro, destaque, saúde. Veja como essas coisas são fúteis. Se você está num lugar onde a maior preocupação daquele que lidera a sua vida são essas coisas e não a sua eternidade, para onde vai a tua alma? Sinceramente, a vida financeira do povo aqui da igreja nunca me interessou e nunca vai me interessar, porque não é isso que vai salvar você e vai te levar para o céu. Os seus sonhos, os seus projetos não me interessam. As suas conquistas, muito menos. O que me interessa é saber se você nasceu de novo ou não, se você se arrependeu e nasceu de novo e creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se isso não for uma realidade na sua vida, quão terrível é. Porém, a maioria das pessoas estão mais preocupadas com as coisas humanistas, se você está bem, se você se ama, se você vai lutar pelas suas conquistas, do que negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Então, para mim, a maior preocupação, o que realmente tira o meu sono, o que faz eu orar, não é a sua vida financeira, os seus sonhos, os seus projetos, não. É se você nasceu de novo ou não. É se você tem se arrependido todos os dias da sua vida. Não é se você se arrependeu lá atrás e creu. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: arrependei-vos. Isso é, se arrependam todos os dias e creiam em Cristo. Por isso é importante você ter uma igreja onde um pastor está preocupado com a sua alma. Ele está preocupado com o destino da sua alma. Amados, olhemos mais uma vez para o texto.
O versículo 22 diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha, amados, aqui agora podemos ver a sentença sendo executada. E isso me faz também olhar para um outro detalhe muito importante dos condenados à sentença de morte. O grande dia chegou, assim como chegou para o rico e Lázaro. Chegou, assim também como chegará para nós. O condenado, amados, é avisado na sua cela da execução da sua sentença. Tipo assim, amanhã será executada a sua sentença sobre a sua vida. Amados, agora quero que você imagine uma cena comigo. Minutos antes da sua condenação, se você fosse avisado que amanhã você morreria, e minutos antes da sua condenação, o seu advogado, ele vem correndo por aquele corredor, e gritando para aquele condenado, todo eufórico: Ei, você que está preso e vai morrer amanhã. O seu advogado dizendo para você assim: olha, você ganhou 1 bilhão de euros. Olha, você ganhou uma mansão com um carro de última geração na garagem. E ele todo feliz, dizendo isso para o condenado que iria morrer. E ele dizendo: olha, são todos seus. 1 bilhão de euros. Uma mansão. O condenado à sentença de morte olharia para o advogado dele e diria o quê? Você é um idiota? Você é um imbecil? Do que me adianta ter 1 bilhão de euros se eu vou morrer amanhã? Do que adianta eu ter uma mansão com um carro, com os melhores móveis, um carro de última geração, se eu vou morrer amanhã? Isso não é uma boa notícia, isso não é nada animador. Do que me adianta ter esse montante de dinheiro, do que me adianta ter essa mansão, se eu vou morrer? Você é um tolo. Você não percebe? Eu vou morrer daqui a alguns minutos. E essas coisas são vãs. Todas elas. Todas essas coisas do mundo são vãs. Todas as conquistas do mundo, amados. Veja, são inúteis, são insignificantes. Assim, amados, deixa eu falar algo para vocês. Assim são os pregadores de prosperidade. Assim são os pregadores que trazem autoajuda. Assim são os pregadores motivacionais. Eles chegam em umas igrejas, em alguns locais, e eles começam a dizer coisas que animam as pessoas. Olha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, você vai vencer, você vai isso, você vai aquilo e você vai aquilo outro. Mas aquelas pessoas estão condenadas à morte. Se elas não nascerem de novo, se elas não se arrependerem dos seus pecados, se elas não abandonarem, elas vão ter tudo aquilo, mas vão para o inferno. Veja esse advogado trazendo essas notícias insignificantes para aquela pessoa que vai morrer daqui a algum minuto. Imagine, você vai morrer, o que você mais quer esse ano? O que você mais gostaria de ter em 2024? E algum pregador chegasse para você e dissesse: olha, você vai ter isso esse ano.
Mas você não nasceu de novo, você não se arrependeu dos seus pecados, você não se arrepende dos seus pecados, você não abandona os seus pecados, você vai morrer em seus pecados. Quão tolo é esse pregador? Quão tolos são essas pessoas que acreditam nesses pregadores? Quão insignificantes são as maiores conquistas? Quão insignificantes são os seus sonhos? Quão insignificantes são tudo aquilo que você deseja? Assim são os pregadores, amados, os coaches da vida, que dizem que você tem que olhar para você e se amar. Você tem que pensar sempre o melhor de você. Afinal de contas, você é a menina dos olhos de Deus. Quão tolo seria eu dizer para você que você ganhou 1 bilhão de euros, ou que seus sonhos irão se realizar, que seus projetos irão dar certos, e o quão bem sucedido você será nessa terra, sendo que você iria morrer hoje, ao deitar na sua cama e não iria levantar amanhã, mas você deitaria em seus pecados e delitos e morreria. Nada tira a minha preocupação ou sono como um pregador do Evangelho, mais do que a sua eternidade da sua alma, meu irmão. Nada faz com que eu me ajoelhe e ore, senão a sua conversão e o arrependimento dos seus pecados. Nada motiva eu dobrar os meus joelhos, senão que um pecador nasça de novo. Eu não vou perder meu tempo orando pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Eu não vou perder meu tempo orando pelas suas conquistas. Eu não vou perder meu tempo por coisas inúteis e tolas e fúteis. Se um dia, e quando eu oro, todos os dias, eu oro para que haja conversão, abandono de pecado e regeneração, para que o Evangelho de Cristo possa ser exaltado. Eu não oraria por nada dessas coisas inúteis. Não. Nada tira mais o meu sono, nada comove mais o meu coração do que saber da sua eternidade, meu amado. Muitos irão morrer hoje. Eu sei que muitos não gostam de pensar nisso. Muitos vão morrer hoje. Muitos que estão assistindo esse vídeo talvez não amanheça o dia, não vejam o próximo dia a nascer. Seria seu último dia na face da terra. Por isso, a minha preocupação como pregador, mais que a sua eternidade, amados, não é a sua vida financeira, não é a sua vida sentimental. Não tira o meu sono, os seus projetos e seus sonhos. Não tira o meu sono, amados. Mas o que tira o meu sono, e o que me leva a levar uma preparação da palavra de Deus de maneira séria. Por que eu estudo antes de pregar? Por que eu me aprofundo? Porque eu estou lidando com a eternidade. Você consegue imaginar isso? Eu não estou aqui pregando sobre coisas terrenas. Eu estou pregando sobre coisas eternas. Eu estou falando para você que existe uma eternidade, existe um céu, existe um inferno. Quantos amigos nossos vão morrer hoje? E muitos vão para o inferno. Quantos familiares vão morrer hoje, fechar os seus olhos e acordarão no inferno? Quantos? Por isso, o que move o coração de um pregador deveria ser isso, e não coisas fúteis. O que você vai conquistar, vida sentimental, vida isso, vida aquilo, sucesso. Nada disso tira um sono de um verdadeiro pregador do Evangelho. Isso nem faria pauta em nenhuma pregação. Imagine eu ficar 1 hora pregando sobre os seus sonhos, sobre as suas conquistas, sobre essas coisas fúteis, e você sair daqui, deitar e morrer. Nada, amados, é mais importante do que a sua eternidade. Agora, amados, imagine a mesma cena. Imagine a mesma cena. Porém agora, ao invés
do seu advogado entrar correndo, tropeçando em suas pernas, todo eufórico, e dizendo coisas inúteis, mas ele trazendo em sua mão, dizendo assim: olha, a sentença de morte foi revogada, você não vai morrer. Imagina que alegria é quando o seu advogado vem com a sentença de liberdade em suas mãos, dizendo para você assim: olha, você não vai mais morrer. Veja como muda. É por isso que nós, pregadores do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, somos como esse advogado. Existem dois tipos de advogado: o advogado tolo, que falará coisas inúteis, e o advogado sério, que trará para você uma notícia de vida. Alguém que dirá para você: olha, a sentença de morte foi revogada, você não morrerá mais. Eu posso te dizer, amados, que esse homem recebeu a melhor notícia que poderia receber em sua vida. Imagina, poucos minutos antes de morrer, o seu advogado entra correndo com a sentença de liberdade, com a sentença de vida sobre a sua vida. Assim, amados, somos nós, ao pregarmos o glorioso Evangelho de Deus. Somos portadores de uma notícia única de vida, e não qualquer vida, mas sim a vida eterna. Pois a Bíblia diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amados, João 3,36: estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porém agora temos vida espiritual, vida física e vida eterna. É essa notícia que eu trago para vocês. Sou portador de uma verdadeira notícia. Para quem estava morto espiritualmente, quando ele é regenerado, ele se torna filho de Deus. O regenerado, quando ele morre, ele não morre sem esperança, porque Jesus Cristo disse que todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E há uma vida eterna, porque ele diz assim: pois quem crê no Filho, ele não diz que terá, ele diz: tem a vida eterna. Então veja, amados, como é maravilhoso para nós o Evangelho. Como falamos, a sentença foi executada, a morte chegou, então surge uma nova realidade, que é o céu e o inferno. Uma nova vida se inicia, amados. A Bíblia diz que no último dia, uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. Amados, olhemos novamente para o texto. Versículo 22 diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão aqui é o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. O mendigo foi levado ao seio de Abraão, que hoje nós chamamos de céu, amados. Assim que morreu, imediatamente ele foi levado ao seio de Abraão. E o rico, da mesma maneira, porém, seu destino eterno foi outro, foi para o inferno. Amados, aqui está duas realidades. Amados, aqui está o céu e aqui está o inferno. Os que morrem em Cristo vão para o céu, e os que morrem sem Ele imediatamente irão para o inferno, um lugar de tormento. E aqui é uma realidade. Quem está ensinando isso é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por quê? Porque é uma realidade. Aqui estão os assuntos que as pessoas fogem: céu e inferno. Veja o que sustenta a nossa vida aqui é uma frágil teia de aranha, que a qualquer momento pode se romper. E só não se rompeu ainda porque Deus assim ainda não o quis, amados.
mas irá se romper um dia. Essa é a realidade. Um dia nós iremos morrer. Um dia essa realidade chegará a nós. O que vem após a morte? Muitos se perguntam. Aqui está a resposta: o céu e o inferno. Diz Jesus: não eu. É Ele quem está ensinando aqui, amados. Veja, a morte chegou para ambos, tanto para o rico quanto para o pobre, o mendigo. E no mesmo instante, um foi levado ao céu e o outro foi levado ao inferno. E olha que coisa que a Bíblia nos diz. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O que eu quero dizer para você, amados, é que no céu e no inferno vamos ter consciência. Vamos ter consciência. A pessoa que foi para o céu saberá que está lá. A pessoa que foi lançada no inferno saberá que estará lá também. Eles terão consciência. Então, o rico clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Veja, hoje, nesse exato momento, assim como esse rico, muitos estão dizendo a mesma coisa. Ele disse: olha, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda com que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Sabe o que isso nos diz, amados? É que somente em vida podemos decidir a nossa eternidade. Somente em vida. No inferno, ninguém pode ser regenerado. No inferno, você estará para cumprir e ser atormentado. Veja essas realidades. Aqueles que morrem em Cristo vão para o céu, e os que não morrem em Cristo vão para o inferno. Veja essa realidade. Veja o tormento que é o inferno. Veja que Abraão disse para ele: olha, está um abismo entre nós. E essa realidade para muitos hoje. Ele diz: além do tudo, está posto um abismo entre nós, de sorte que ninguém pode passar de um lado para o outro. Versículo 27, ele vai dizer: então replicou: Pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Amados, existem tantos amigos, existem tantos familiares, existem tantas pessoas que amavam nós, que hoje estão mortos e estão no inferno. Estão dizendo a mesma coisa. Estão dizendo: olha, eles não acreditam no céu, eles não acreditam no inferno. É uma realidade que não faz parte da vida deles. Veja, amados, quantas pessoas desdenham do céu e do inferno. Muitos não acreditam nessas doutrinas. Porém, olhem o que ele está dizendo: Pai, manda alguém dentre os mortos para que eles se arrependam, para não vir para este lugar, esse lugar de tormento, e tormento eterno.
Quantos amigos, quantos parentes, quantos familiares estão nesse exato momento no inferno e querendo com que nós não fôssemos para lá. Veja, porém, essa decisão precisa ser tomada em vida. Essa realidade que se inicia depois da morte, ela não pode ser mudada. Ou se nós, em vida, nos arrependamos e creiamos em Cristo Jesus, ou o nosso fim será como a deste homem. Seremos lançados no inferno. Veja, não são as boas coisas que nos levam para o céu. Não é a nossa condição financeira. Não é o nosso sucesso. Essas coisas não podem fazer nada conosco. Mas olha o que ele está dizendo para nós, olha essa realidade. Abraão, no versículo 31, ele vai dizer: porém, Abraão lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe o que ele está querendo dizer assim? Sabe o que ele está querendo dizer? É que se eles não creem na pregação, se eles não creem nos profetas, se eles não creem em Moisés, se eles não creem na pregação do Evangelho, eles estão perdidos. Eles não podem. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos e mande para lá, será em vão. Por isso é importante a pregação da palavra de Deus. Por isso que devemos alertar os homens e as mulheres. É por isso que devemos alertar os homens de uma realidade que se inicia depois da morte. Na verdade, se inicia agora. Porque aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Vejam a importância dessa realidade que nós estamos aqui. Amados, muitos não acreditam, muitos ignoram, muitos não pregam, muitos não ensinam. Muitos cristãos nem pensam nisso. Mas hoje, nesse exato momento, milhões e milhões de pessoas estão indo para o inferno. Segundo após segundo, pessoas estão chegando lá. Estão abrindo seus olhos numa eternidade terrível, sem esperança, sem graça, sem misericórdia. Porém nós, amados, nós que cremos em Cristo Jesus, nós que fomos restaurados, nós que fomos regenerados, nós que recebemos a notícia do Evangelho, nós que recebemos a boa notícia de Deus, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que nasceram da água, aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que foram feitos filhos de Deus. Há coisas mais importantes a serem pregadas. Por isso, amados, é importante nós termos isso diante de nós. Como eu gostaria de passar dias meditando sobre esse capítulo. A gente pega o hábito de ficar destrinchando e eu vejo tantas coisas que nós poderíamos nos aprofundar. Mas eu quero encerrar da seguinte maneira. Eu quero encerrar dizendo assim: a morte é certa. O inferno e o céu são reais. As chamas do inferno não diminuíram. As portas do inferno continuam abertas. Segundo após segundo, homens, mulheres entram por ela. Porém, existe aqui também um céu de esperança. Um céu onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais ranger de dente. Um céu onde nós estaremos na presença do nosso amado Senhor. Um céu onde nós poderemos ver a face amada do nosso amado.
Eu quero terminar dizendo para você, amado, que importa que você nasça de novo, aqui, em vida. Importa que você creia em Cristo. Importa que você abandone os seus pecados e se arrependa-se deles todos os dias. A boa notícia é essa, que Jesus Cristo morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, para que possamos ter vida, e possamos ter vida em abundância. E quando eu falo em abundância, eu não falo em abundância material, eu falo de abundância de vida eterna. Isso é maravilhoso. Então, amados, que nós possamos crer, que nós possamos ter outros dias de meditações sobre isso, e que hoje nós possamos então descansar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, obrigado, Jesus, por mais um dia em Tua presença. Pai amado, que o céu e o inferno é uma realidade, que a morte, ó Pai, um dia chegará para nós, mas o que importa para nós, ó Pai, é se somos regenerados ou não. Pai amado, porque a eternidade, ó Pai, é longa demais para uma vida tão curta e insignificante aqui na terra. Por isso, Deus, a minha oração é para que homens e mulheres nasçam de novo, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, transforme a vida desse pecador, para que ele possa ser regenerado, transformados, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, para que eles possam ser filhos Teus, ó Pai, para a honra e glória do Teu Espírito Santo, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.